Olá, sociedade de consumo pop, tá liberado almoçar e vamos para mais um capítulo da nossa empolgante novela James Gunn demitido amanhã. James Gunn está ameaçado de demissão. É isso que vem se falando nas últimas semanas, desde que ficou sacramentada a venda da Warner Bros. Discovery. Warner Bros. Discovery colocou tudo à venda, tá aceitando lances, e isso pode impactar o futuro do DCU, e principalmente o futuro de James Gunn, porque James Gunn estaria ameaçado de sair fora, e até tem os mais delirantes dizendo que Zack Snyder pode voltar para restituir o seu Snyderverso. E aí, aproveitando-se dessa história aí, vem esse novo rumor aí, esse novo scoop, dizendo que James Gunn não vai ser demitido, mas terá consequências, sofrerá consequências, será punido. E eu só fico me perguntando, punir o quê, meu Deus? Punir o quê? Consequência de quê? De sucesso? Porque tá rolando, cara, na internet, nos sites, nos blogs e tal, nos canais do YouTube principalmente, uma construção de uma realidade paralela, onde tudo tá pegando fogo no DCU, onde nada tá dando certo, é tudo fracasso em cima de fracasso. Ah, porque tem menos bilheteria que Homem de Aço. Ah, porque o último episódio do Pacificador teve uma nota mais baixa do que a média. E que tá tudo indo pro ralo. Ah, tem filmes cancelados. Cancelaram o Thor, cancelaram o Monstro do Pântano. E aí ele vai ser punido. É quase uma coisa infantil, né? Vai sofrer consequências. O James Gunn recentemente deu uma entrevista coletiva para vários canais do YouTube e algumas entrevistas exclusivas para alguns canais maiores. E muita coisa foi perguntada, e eu acho que o James Gunn fez esse movimento de abrir o jogo com alguns canais do YouTube justamente para combater isso. Para ele pessoalmente falar o que está acontecendo e não contar que youtubers mais interessados em cliques do que em informação explorem um cenário de caos para ganhar audiência em cima. Então ele veio falar essas coisas todas, ele foi perguntado sobre o futuro. E aí isso aí botou mais lenha na fogueira ainda, porque ele disse que ele não é responsável pelo futuro dele, que ele não consegue prometer nada. Se ele vai estar daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos no comando do DCU, porque as coisas não dependem dele. Dependem de contratos, dependem de movimentos, e que esses movimentos são imprevisíveis. Dependem muito do cenário da época. E com esse cenário de mudança, de compra, não dá para garantir. Mas há realmente um risco de quem venha controlar a Warner Bros. Discovery olhe pro que o James Gunn tá fazendo dizendo: meu Deus, você fez tudo errado, vai embora daqui? Não. Porque Critical Commandos bem recebido pra caramba, elogiado. Superman, boa bilheteria, lucro, contratos de publicidade, ótima recepção no digital, bem recebido pelo público, bem recebido pela crítica, bem recebido pela maioria dos fãs. Pacificador teve alguns altos e baixos, mas teve uma média de audiência superior à primeira temporada. Onde exatamente está o motivo para James Gunn ser demitido, punido ou sofrer represálias e consequências? Vamos botar Magnificent em cima do James Gunn? O que vai acontecer? E aí ele falou isso e ficaram mais ainda, olha lá. E aí tem essa história do contrato da Pan Abd e do Michael De Luca, que são os responsáveis pela divisão de cinema da Warner Bros. Discovery. O contrato deles foi estendido, e o de James Gunn ainda não. O James Gunn não teve o contrato ainda renovado, então porque é a preparação pro James Gunn ser demitido e tal. E realmente não há motivo nenhum. Tudo que o cara fala parece que gera uma nova neura de que a coisa tá péssima. E não tá péssima. Você vai olhar como é que tava antes. Quando Dwayne Johnson resolve fazer o Adão Negro e ele dá um golpe branco em cima da DC, ele corre na frente, contrata o Henry Cavill para fazer um pós-crédito e paga milhões por isso. Marketing em cima pesado. E o filme flopa, o filme não é bem recebido pelo público, não é bem recebido pela crítica,
Henry Cavill não volta, faz uma promessa que ele não pode cumprir. E isso aí que vai voltar? É isso aí que tava bom? Não era. Falando nisso, falando em dinheiro, ainda por cima o James Gunn é barato. É barato. Porque ele filma só o que tá no roteiro. Porque ele não faz muitos reshoots. Porque o roteiro dele é enxuto e o orçamento dele também é igualmente enxuto. Porque ele gastou menos do que a média para fazer Superman. O Zack Snyder, nem dá para comparar o quanto que o Zack Snyder gasta, gente. Liga da Justiça, se somar o Snyder Cut, custou mais de $1 bilhão. Ele pediu 25 milhões para terminar o Snyder Cut e gastou 200. Porque nunca estava pronto, ele queria mais, queria filmar mais, queria filmar mais. O Zack Snyder filma demais, filma muito caro. A DC gastou muito dinheiro nos cinemas. E isso que foi revertido. O Batman vs Superman teve 5 rodadas de reshoots. O Superman teve uma para filmar um cenário. Para filmar bobagem. Então há uma mudança até da organização dos gastos com os filmes que o James Gunn trouxe e que está funcionando e que vai agradar os futuros acionistas e os futuros detentores dos direitos dos personagens Warner. Então eu não consigo ver esse cenário que muita gente está pintando do James Gunn desesperado, com medo de ser demitido. É por isso que ele está dando essas entrevistas, porque ele está morrendo de medo, tentando manter o cargo dele a qualquer custo. Não há. Existe possibilidades? Sempre existem. Por exemplo, o que eu acho mais realista. Entra uma nova administração, entra um novo CEO para essa nova ordem, que não é o David Zaslav, e ele acha que o James Gunn está tendo liberdade demais. E começa a se meter na parte criativa do DCU. E aí o James Gunn fica incomodado. E aí começa a rolar o tal do conflito criativo, que pode gerar uma saída precoce do James Gunn. Isso aí eu até entendo que possa acontecer, porque mudou a cadeia de comando, mudou as relações de comando, mudou as relações de poder. E pode ser que essa liberdade total que ele tem agora, que ele pode fazer o que quiser, não exista mais. Isso pode ruir, isso pode apodrecer a relação virtuosa que tem hoje para uma relação tóxica. E aí pode ser que aí a coisa vá dar errado lá na frente. Mas até o momento não há executivo acionista que olha o que o James Gunn está fazendo e fala assim, isso aqui está funcionando mal, isso aqui está dando errado, vamos mudar tudo. Não deu nem tempo do negócio funcionar ainda perfeitamente e já vai mudar. Não que a Warner não tenha feito isso outras vezes, né? Mas eu acho que agora a coisa está um pouco mais controlada, inclusive na questão dos gastos e do retorno. Então, resumindo, não vejo nessa fala do James Gunn uma preocupação com o futuro. Simplesmente ele assumiu que não tem controle do que vai acontecer. E não tem mesmo. Porque se realmente entra lá um louco e falar assim, vai embora mesmo. Mas a probabilidade disso acontecer é muito ínfima, muito pequena. Então é isso. Então eu vou falar sobre as entrevistas de James Gunn aí com mais detalhes, pedaço por pedaço, coisas mais profundas eu vou dedicar um pouco mais de tempo para aprofundá-las. Mas, de maneira geral, sobre o futuro do próprio James Gunn no DCU e do que vai acontecer depois dessas mudanças, ele diz isso, não está preocupado, mas também não pode assegurar o que vai acontecer. E você, o que você acha? Escreve aqui embaixo. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.